Atenção ouvintes, a partir de agora, você acompanha o programa Nova Era, com a apresentação de Roberto Rios, direto de Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Salve! Um grande salve a todos vocês que estão florindo nesse imenso Brasil e aos que estão além das fronteiras desse imenso país. Estamos dando início a mais uma edição do programa Nova Era, a natureza como você nunca viu. Antes de iniciar o programa de hoje, quero agradecer a todos que vêm acompanhando esse programa. A todos que sempre deixam a sua curtida, o seu like, que compartilham e que fazem comentários positivos de elogio e de incentivo para a realização de novos programas. Quero deixar manifesto aqui dentro do programa que sou muito grato a todos vocês. Tanto os que estão inscritos no canal, acompanhando cada novo vídeo nas suas estreias, como também aos que estão ainda se familiarizando aos poucos com o programa Nova Era. Aos que assistem, mas ainda não estão inscritos, para receberem as notificações de cada instante. O ano de 2021 passou rápido, já estamos quase no final do ano. E dezembro é o mês de aniversário do mestre e redentor Manuel Jacinto Coelho, que será festejado no dia 30. Uma data que, em muito breve, será festejada no mundo todo por a data de seu aniversário ser um marco de salvação de todos, de toda a humanidade. O termo salvação ainda não é bem compreendido por quem ainda não conhece a cultura racional, que significa somente o retorno de todos para a origem perfeita, para que possamos gozar novamente da perfeição que possuíamos antes da formação desse mundo de matéria. A salvação se tornou um símbolo de glória e magnitude, porque a atual condição em que todos se encontram é a de prisão na matéria, é a de sofrimento, que na origem não existia, e por isso se tornou insuportável e decepcionante. Então, pelo desespero e pela insatisfação, imploram aos poderes divinos de nossa origem um resgate, uma solução salvadora para todos os males, para todas as mazelas da matéria. Mas a única solução para nos livrarmos do mal é sairmos da matéria, porque a matéria não tem conserto. A cada dia está mais deformada, mais degenerada. Cada vez a matéria se deteriora mais pelo processo de degeneração transformativa. Tudo na matéria, por si mesmo, se enfraquece e se destrói, se tornando a saída desse mundo para o retorno à origem perfeita, a qual já fomos na origem, a verdadeira salvação.
Salvar-se é o se transformar para o que já fomos antes de nos deformarmos em matéria. É recuperar a nossa condição original de puros, limpos e perfeitos, que se tornou uma condição divina e ambicionada por quem já passou a se conhecer, diante da imperfeição e da degeneração que nos impõe a dor, o sofrimento e a morte. Aqueles que já entenderam os fundamentos da vida, que já estão a par do princípio, do meio e do fim desse mundo, os que já conhecem os motivos desse mundo existir com suas inconvenientes consequências, são os que passaram a se conhecer através dessa nova cultura que atualmente está entre nós. Um novo conhecimento que a partir de 1935 foi introduzido na Terra para atender à súplica de todos, ao clamor dos desesperados por uma solução, por uma divina providência, por uma salvação, porque a matéria não salva ninguém. A matéria é um ser que está em liquidação, em extermínio. Esse é um universo com princípio e fim. Não é um universo para se perpetuar. Assim, meus queridos, tudo que nasce e cresce a partir dele também não se perpetua. Por isso é que tudo se transforma, mas nada se perde. São transformações que já foram programadas para existir desde a criação da planta e do mapa desse mundo. Entender isso é estar consciente das duas naturezas distintas. A original, que é o mundo racional, a base perfeita que progride naturalmente, e o universo material, que é essa formação posterior, que foi formada através da degeneração causada pelo progresso artificial de seus habitantes sobre uma parte do mundo racional que ainda não estava pronta para esse progresso, gerando um mundo experimental e temporário com princípio e fim. Diante da eternidade do mundo racional, por a existência desse mundo ser temporária, essa experiência que foi criada por seus próprios habitantes foi considerada como um passeio, porque todos que participaram dessa aventura voltarão para a origem por contingência natural do próprio processo de transformação de tudo e de todos. Primeiro irão voltar os seus habitantes e, por fim, a planície que não estava pronta para entrar em progresso. Quem conhece os princípios alcandorados originais sabe que o mundo material partiu de uma experiência que tinha motivos interessantes, mas que se mostrou com suas consequências não previstas ter sido uma experiência imprópria, não adequada ao bom viver, como já havia alertado o verdadeiro Deus, que por várias vezes chamou a atenção de todos para as consequências de tal progresso, que hoje sabemos que é o grande sofrimento que todos passam. Não é dizer que na matéria nada presta, mas os momentos alegres e gratificantes não são perpétuos e nem duradouros. Devido ao estado febril da matéria, estamos sempre revezando nossas alegrias com os infortúnios, com a dor
e vivemos tentando driblar a morte, mas sabemos que numa hora ela chega para todos, sem exceção, desfazendo planos, sonhos e projetos de vida. Então, meus queridos, pelas variações e transformações, tudo passa. E às vezes até se perde no esquecimento. O mal passa, mas o bem também passa. Seguimos navegando nessa balança, nesse mar, que ora está calmo e ora está revolto, ao sabor de dias calmos e ao sabor das tempestades, que muitas das vezes naufragam a vida dos viventes. Estão sempre vivendo inseguros, sem noção do dia de amanhã. Assim, meus queridos, devido a tantas variações, o mundo foi dividido em fases. E como as gerações se renovam várias vezes dentro de uma mesma fase, ficamos esquecidos ou sem noção das fases que já se passaram. E dessa forma, ficamos com a impressão de que o presente se perpetuará, que o futuro será igual ao presente. E não é isso que acontece. A evolução humana nesse universo já foi muito maior que a evolução atual. Não no que se refere a artes e invenções, mas na estrutura energética e mental, porque dentro do mapa desse mundo experimental foi configurado um mecanismo de existência de natureza astrológica, onde todos se comunicavam com o cosmos sem precisar falar. Se comunicavam através da glândula pineal, pela odontologia, que era um dom natural que todos possuíam nesse período da história da humanidade. A base de nossa evolução não era a eletricidade e o magnetismo, era a energia mediadora do astral superior, da morada dos anjos. Não éramos regidos pelo pensamento e pela imaginação, éramos regidos pela odontologia, que possibilitava uma interação com todos os seres vivos, um processamento intelectual muito mais poderoso que o do pensamento. Daí a comunicação astrológica natural, porque a energia mediadora é uma energia consciente, uma energia quase pura que estava evoluindo todos para o retorno para a origem, para o início do retorno de todos, que teve início de baixo para cima, iniciando pelo animal racional, que nessa época já era um aparelho astrológico. Éramos racionais mediadores, e por estarmos sendo regidos pela energia mediadora, a parte magnética era vetada, para que não sofrêssemos a sua influência e suas consequências, já que o magnetismo é a fonte de todo o mal que existe nesse mundo. Mas essa evolução astrológica, meus queridos, levou muito tempo para alcançar o seu auge, para alcançar o seu objetivo, que era o de finalizar satisfatoriamente esse passeio que os habitantes do mundo racional fizeram com a intenção de experimentar e analisar a viabilidade de um mundo material. Chegamos ao auge desse progresso astrológico e começamos a retornar para a origem perfeita. Nesse processo astrológico de retorno para a origem, a maioria dos que participaram dessa experiência, que estavam materializados, retornaram.
Mas uns tantos ainda não estavam satisfeitos, porque na fase de astrologia tudo era muito simples, não haviam disputas e nem vaidades. Todo o processo de existência era colaborativo, porque a orientação era uma só, feita por uma energia só, a energia mediadora. Assim, meus queridos, o que servia para um, servia para todos. Os prazeres estavam em experimentar os 5 sentidos, os sabores do paladar, as cores da visão, a sensibilidade do tato, os diferentes perfumes do olfato e as musicalidades da audição. Mas as diferenças provocaram insatisfações, porque um mundo imperfeito ele é desigual. Assim, meus queridos, como acontece até hoje, alguns queriam ser aquilo que não nasceram para ser. Porque para haver um certo equilíbrio entre todos, a natureza criou dons diferentes e combinações que minimizassem as diferenças, para que unidos se complementassem. Mas alguns, devido aos gostos e vontades, abusando novamente do livre-arbítrio que tinham, desejaram modificar o modelo original astrológico e progredir novamente por conta própria, progredir a matéria, introduzindo além do natural um progresso de artes, de artifícios construídos pelos próprios habitantes, criando uma nova forma de se experimentar o mundo material. Dessa vontade, meus queridos, surgiu uma nova fase de evolução na vida da matéria, a fase de evolução dos artifícios, que visavam aprimorar o modo de vida na tentativa de criar um modo mais confortável e cômodo de se viver, explorando os dons naturais de cada um e seus gostos. Os que continuaram sua evolução astrológica, que foi a maioria, retornaram para a perfeição. E os que optaram conscientemente pelo desenvolvimento e progresso da matéria são os que estão aí, progredindo a matéria até os dias de hoje. Um progresso que não pôde ficar vinculado à energia mediadora. Teve que ficar vinculado à energia elétrica e magnética, abrindo a porta para a atuação do magnetismo, abandonando a regência de uma só energia para viver em total desequilíbrio sob a influência de 2 energias. Abandonamos a energia do cosmo superior para ficarmos regidos pelo cosmo inferior. Porque a natureza, para atender à vontade de todos, desligou a glândula pineal e encerrou a odontologia. Tivemos que desenvolver o pensamento pela energia elétrica e a imaginação pela energia magnética. A partir dessa mudança de fase da natureza, da fase astrológica, passamos para a fase do pensamento, a fase do progresso artificial da matéria. Com a glândula pineal paralisada, utilizando somente os nossos cérebros, ficamos sem a orientação, sem o contato natural com tudo e com todos. Fomos desligados da natureza. Passamos a nascer sem noção de coisa nenhuma, estranhando tudo e todos. Com o tempo, essa fase superior astrológica foi ficando até esquecida, restando apenas aí algumas poucas referências sobre ela nos escombros dessas civilizações passadas e em algumas tradições que
passaram de pais para filhos, ao longo dos milênios. Bem, meus queridos, chegou a hora do nosso momento poético e logo após a poesia retornaremos com mais informações para todos. Estamos apresentando o programa Nova Era com Roberto Rios. Inversão dos valores. E hoje o mundo pede amor. O mundo pede paz. O mundo pede vida. Vivemos enclausurados em nosso universo, cada qual com seu modo de viver, de sentir e presenciar. Vivemos ao poder da matéria. Vivenciamos a matéria. Vivemos uma inversão de valores, onde valores se perdem. A preocupação material, as perdas materiais ganharam espaço aos sentidos. Cada qual a se estabelecer sem regras, impondo somente a si mesmo o seu eu. Cercado na mediocridade do nada ser. Daí se vem o declínio humano, onde caráter, dignidade, razão estão somente sobre os livros da vida. Fato é que tudo passa despercebido, como uma avalanche que se instala e não se percebe tamanha importância. Hoje vidas se perdem em tamanho desconforto. A nulidade da expressão se faz presente. O quão importante era o amor. O quão importante era a paz. O respeito prevalecia em todos os sentidos. Hoje, o que remetemos é a nulidade de valores. E se ao menos o perdão tomasse frente? E se ao menos o arrependimento voltasse atrás? O ser humano vem carregando ao tempo mazelas do ontem, do hoje, do amanhã. Vive num abismo de si mesmo, entrelaçado entre valores insanos. Amanhã o todo se transforma em nada, por a natureza nos ofertar o caminho, por a natureza nos mostrar a estrada. E por aí vagam os convictos de si mesmo, atropelam razão e sentimentos, e que no fim se finda em nada, um vagar de pensadores, doentes com a aparência de saudáveis, suicidas de si mesmo, conhecedores de efeito e causa, e mesmo assim perduram no vazio, fragmentados na ilusão, na formação íntegra de um nada. Assim vivem os cegos de olhos abertos, atropelam valores, sentidos, e para bem depois não haver o tempo da volta, por estarem cegos de olhos abertos. E assim, somente prevalece a si mesmo. Salve quem o salva. Por Cláudia Moura. Voltamos a apresentar o programa Nova Era. Voltamos. Vejam, meus queridos, que já vivemos uma fase superior no passado, que foi a fase astrológica,
que teve fim para que pudéssemos progredir a matéria na fase de animal racional, que é o progresso das artes fundamentadas no magnetismo. Os atrasados do passado acreditavam que com o progresso das artes a vida ficaria satisfatória, mesmo aqui na matéria, pelo conforto, pela possibilidade de criarem de tudo e fazerem de tudo, não importando-se para o bem ou para o mal. Instituiu-se o vale tudo e o salve-se quem puder. A única lei que passou a ser respeitada foi a lei do mais forte, a mesma que rege os irracionais. Com a regência do magnetismo, emanados astrologicamente, se tornaram feras bravias e sanguinárias, covardes e mentirosos, onde a ambição pelos bens, a ambição pela matéria virou a mola do progresso artificial e não mais a dádiva da vida. E assim passaram a se intitular donos de tudo o que não fizeram e a guerrear pelos títulos de propriedade de tudo, até das pessoas, que acabaram se tornando escravas, objetos desse mecanismo lapidador. Passaram a usar o livre-arbítrio sem limites, sem regras e sem orientações superiores, o que acabou resultando na preocupação do mundo superior astrológico, que viu a humanidade afundando em trevas profundas. Diante do progresso de escravidão sem limites e animalização da humanidade, o astral superior decidiu então instituir um auxílio, um caminho, uma direção para a humanidade seguir como alternativa ao progresso do mal, que é o progresso da matéria. Porque a matéria é um mal que por si mesmo se destrói. Associou-se então à fase do pensamento uma fase espiritual, para que a fase do pensamento não virasse um caminho sem lei, para poder criar limites a esse abuso do livre-arbítrio. Dessa forma e por esses motivos é que, atrelada à fase do pensamento, seguiu junto também a fase espiritual. Dessa forma, meus queridos, em diversas partes do mundo houve introduções e manifestações espirituais. Primeiramente, para sabermos que existem vidas superiores à nossa e que o mundo tem uma hierarquia de poder e de autoridade que precisa ser respeitada por todos. Junto a isso, seguiram também as manifestações sobrenaturais, como prova da existência de um poder maior, e as profecias, as previsões, que confirmam que além desse poder maior existe também uma sabedoria maior, superior. As profecias no mundo espiritual servem para delinear o caminho certo a seguir e as consequências geradas pelo afastamento dos princípios de evolução racional da linha do bem, que também é a linha astrológica. Todo esse trabalho espiritual visava reencaminhar todos, mesmo desligados da natureza, para uma linha evolutiva racional, que é a mesma astrológica, e que culmina no retorno para a origem perfeita. As energias elétrica e magnética não possuem o poder de ligar novamente a glândula pineal de todos para que haja uma conexão superior. Então, meus queridos, mesmo sabendo que as orientações espirituais não tinham o poder de salvar ninguém, de ressuscitar ninguém para a origem perfeita, porque estão todos com a pineal desligada,
O astral superior, mesmo assim, decidiu, através da criação da fase espiritual, trabalhar pelo encaminhamento de todos até o início da fase racional, que é a fase de ligação de todos com a origem, a fase do desenvolvimento do raciocínio, do uso pleno da glândula pineal, que na fase racional é feita pela energia racional, que rompe o embrião magnético que paralisou a glândula e o coloca a glândula para funcionar como uma antena para o divino. Então, meus queridos, é uma evolução maior do que astrológica, porque agora a ligação não vai ser mais com a energia mediadora, vai ser por estarmos na fase racional diretamente com a origem perfeita. Ficaremos ligados à energia racional, à energia de Deus, o racional superior. Então, meus queridos, essa fase do pensamento, que também é a fase espiritual, foi somente uma fase de lapidação e não de resgate. Os habitantes que instituíram essa fase do progresso artificial da matéria queriam fazer mais essa experiência de explorar todas as possibilidades do progresso material. Por isso é que a fase espiritual foi só um paliativo, uma ajuda. Por isso, meus queridos, é que nunca salvou ninguém. Foi implantada a título de encaminhar e não de salvar. Porque a salvação é o retorno para a origem, para o paraíso de Deus. E para esse retorno, a pessoa tem que estar ligada em vida ao verdadeiro Deus. Tem que ser um iluminado racionalmente pela luz do Redentor. Tem que estar com sua pineal ativa para poder receber a luz racional e se livrar dessa forma do embrião elétrico e magnético que a aprisiona. Por isso é que existem diversas seitas e doutrinas e religiões divididas pelo mundo, porque são caminhos para Deus, introduzidos na Terra pela fase espiritual, em diversos pontos do planeta e em diferentes épocas, para encaminhar todos para a meta final da evolução humana, que é todos conhecerem a sua verdadeira origem, saber quem são, de onde vieram e de como se libertar definitivamente dos grilhões da matéria. Todo esse trabalho espiritual não passou de um paliativo, de uma ajuda, porque ninguém na fase do pensamento estava em condições de ser salvo. Porque a salvação só viria no final dos tempos, no final dessa fase. Todos que estão vivendo hoje são sempre os mesmos a nascer e morrer. As novas gerações são as mesmas velhas gerações que se renovaram pelas transformações gerenciadas pela natureza, no ciclo de nascimento e morte, até poderem, enfim, se libertar dessa ciranda de transformações sucessivas. A salvação, conforme foi profetizada na fase espiritual, só aconteceria no final, que é o final da fase espiritual, que é o final da fase do pensamento, não do final do mundo. O mundo ainda continua. E na fase racional, que está em vigência, será transformada em purificação pela luz racional. Tudo tem o seu tempo para acontecer. Precisavam amadurecer para entender a nulidade desse progresso da matéria, por ser um progresso magnético, um
progresso de artes que prejudicaram extremamente o natural, e o natural que foi sempre o essencial, acelerando assim a degeneração de todos pela poluição e promovendo o aumento do sofrimento pelos desastres, ao ponto da vida perder o seu valor e todos acabarem se vendo num beco sem saída, apelando desesperadamente para uma divina providência. Como costumam dizer, só Deus mesmo para consertar isso que está aí. Até Jesus, meus queridos, tentou deixar isso claro há 2000 anos passados, quando ele disse que ainda tinha muito o que nos dizer, mas que não podia revelar porque ainda ninguém estava pronto para suportar. E que no futuro seria um Espírito Santo que nos revelaria toda a verdade. Porque a época em que Jesus viveu era de grande lapidação e não de salvação. Jesus sabia de antemão que seria traído e morto, mas anunciou que quando chegasse a época certa, viria um que nos ensinaria todas as coisas. E esse que viria não poderia vir numa fase de lapidação para encaminhar, porque a função desse é de resgatar, de salvar todos para a origem. A missão desse é a de paz, de união e concórdia universal. Esse é o que reina com o principado da paz, de uma paz que não haverá fim, trazendo com ele todas as revelações dentro da fase de salvação e não da dilapidação. A fase espiritual encaminhou já todos até aqui. A fase racional tem a finalidade de evoluir todos até a origem perfeita, sob o comando do racional superior, que é o verdadeiro Deus, através da sua cultura, a cultura racional, onde estão todas as revelações de que precisamos. O fim da fase espiritual se deu em 1935, quando o amparo espiritual deixou de existir. Por conta disso, a humanidade se digladiou em 2 grandes guerras mundiais. Sem o apoio espiritual, os humanos perderam de vez o senso de humanidade e desequilibraram. Mas o fim de uma fase significa o início de outra. Com o fim da fase do pensamento, que contava com o apoio espiritual, se deu o início da fase racional, com o apoio do verdadeiro Deus e de nossos irmãos puros, limpos e perfeitos do mundo racional. Assim como a fase do pensamento substituiu a fase astrológica, meus queridos, da mesma forma a fase racional está substituindo a fase de animal racional, que também foi conhecida como a fase espiritual, pela grande ajuda que os espíritos deram para encaminhar a humanidade até a fase racional. E conforme os avisos proféticos da chegada de um Consolador, de um Espírito Santo, um Espírito da Verdade, que nos ensinaria toda a verdade, nasceu em 30 de dezembro de 1903 Manuel Jacinto Coelho, o racional superior da Terra, com a missão que já fora profetizada por inúmeros profetas, e não só por Jesus, de nos explicar tudo, de nos revelar todas as coisas. E conforme foi profetizado, aí está a cultura dele, a cultura racional dos livros Universo em Desencanto. A humanidade, meus queridos, estava vivendo assim,
sem conhecer as mudanças de fases da natureza, sem saber que em um passado remoto já tivemos até uma evolução astrológica muito superior do pensamento, devido às inúmeras gerações de habitantes que foram surgindo e se modificando dentro da fase do pensamento, ao ponto de quase perderem totalmente essas referências do passado. E por estarem todos vivendo artificialmente e não astrologicamente, também não sabem que houve mais uma mudança de fase na natureza em 1935. Que a fase atual é a fase racional, é a fase do desenvolvimento do raciocínio. Uma fase que, com o seu desenvolvimento, vai restaurar a função da glândula pineal, que ficou paralisada, embrionada magneticamente na fase do pensamento. Na fase racional, prevalece a aura racional da natureza sobre todos para ativar a pineal e, através dela, o ser humano atingir o maior grau evolutivo de sua existência, maior do que na fase astrológica, quando a ligação era com a energia mediadora consciente. Na fase racional, a ligação é com a energia racional, pura, limpa e perfeita do mundo racional. Por ser a energia mais poderosa que existe, ficarão todos imunizados do mal, a energia magnética, reiniciando dessa forma, meus queridos, o processo de retorno de todos para a origem, que foi interrompido na fase astrológica, para poderem experimentar o progresso artificial da matéria. E se dessa vez ainda houver algum vivente indisposto a retornar para a origem após todas essas revelações, que preferir viver sob o encanto magnético da matéria, ele será encaminhado a um novo declínio, a uma nova queda, a uma segunda morte. De aparelho astrológico, decaímos para animais racionais. A próxima queda é a natureza levar para a classe dos irracionais, para poder experimentar vidas mais inferiores. Se na classe de animal racional, livre pensador, já viviam em desespero, que dirá na classe dos irracionais? Porque já somos animais. A nossa categoria é de animais. As classes é que são diferentes. Classe de racional e classe de irracional. Para mudar de uma classe para outra, basta a natureza, que é a dona de todas as vidas, querer. Então, meus queridos, na fase racional é muito fácil desenvolver o raciocínio e voltar para o verdadeiro natural, porque fomos criados na origem perfeita. É lá que é o nosso verdadeiro natural. Mas também é muito fácil descer de classe, porque já estamos na categoria de animais. Tanto está fácil para subir, como está fácil para descer. Se não tivéssemos abandonado o alfabeto astrológico e optado em progredir a matéria, já estaríamos todos na perfeição da origem. E a fase do pensamento nem teria existido, que tem sido uma fase de inconsciência, por termos nos desligados da energia mediadora astrológica, que é uma energia consciente e orientadora. A fase do pensamento se tornou uma fase de lutas, de grandes sacrifícios para nada.
lutar para decrescer e, de repente, desaparecer, minguando a cada século cada vez mais o tempo de existência de todos e vivendo sempre na inconsciência, sempre sendo surpreendidos e com aquela velha expressão: ah, se eu soubesse. Mas o se eu soubesse agora acabou, porque agora a fase é racional, é a fase do raciocínio, onde todos têm convicção justa e certa de tudo. Acabou a fase do ah, se eu soubesse. A fase do pensamento é que foi a fase em que dependíamos de aprender tudo, porque o raciocínio estava paralisado, sem funcionamento. Mas com ele ativo, meus queridos, passam todos para o estado verdadeiro de consciência, ligados a tudo, conscientes de tudo, vindo daí o verdadeiro reconhecimento do valor da vida. Aí, nessa evolução, está o extermínio dos males da vida, de tudo quanto for contra a vida, porque a vida, pela consciência verdadeira, passará a ter mais valor do que tudo. Pela evolução racional, acabarão as guerras, as lutas, os crimes, acabando assim, meus queridos, tudo que for contra a vida. Na fase racional, todos querem viver para se salvar, para poder voltar para o seu verdadeiro mundo de origem e não para descer para as classes inferiores. Então, meus queridos, o que é que o povo precisa? É de cultura racional, para saber o que é a vida e saber como deva viver para encerrar de vez os seus martírios e não descer para as classes inferiores dos irracionais, para que nasça o verdadeiro equilíbrio racional em todos. Bem, meus queridos, agora chegou a hora do nosso momento musical. E logo após a música, retornaremos com mais informações para todos. Estamos apresentando o programa Nova Era com Roberto Rios. Quase que inconsequente, desprezando quem está do lado, se lixando pra quem vai na frente, quebrando todos os limites do bom senso da vida e da razão, ignorando até o que sabe pra se ferrar na contramão. Assim não dá, não há perdão. Assim não dá, não há perdão. Pobreza, fome e preconceito, indícios da degradação, guerra, morte e violência, um retrato da educação, cobrando grandes sacrifícios, pagando com ingratidão, pilhando até a lei e a ordem, a cultura e a união. Assim não dá, não há perdão. Assim não dá, não há perdão. Quase que
inconsequente, desprezando quem está do lado, se lixando pra quem vai na frente, quebrando todos os limites do bom senso da vida e da razão, ignorando até o que sabe pra se ferrar na contramão. Assim não dá, não há perdão. Assim não dá, não há perdão. Política de enlatados, partido de camaleões, contaminando toda a terra, o ar, a água e as nações. Preces por correspondência, vício da corrupção. Sabe que estão enganados, mas não mudam a direção. Assim não dá, não há perdão. 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 Voltamos a apresentar o programa Nova Era. Todos, meus queridos, vão ser recuperados pela fase racional e passarão a viver sem mistérios, com a certeza de tudo. Ficarão desligados do mundo animal e ligados ao mundo racional. Dessa forma, cessa a função do pensamento. Ficam completamente desligados de todos os males da vida e de todos os males existentes no mundo, por estarem desligados do elétrico e do magnético e ligados completamente ao mundo racional, ficando imunizados pelo seu mundo de origem. Para conseguirem isso o mais depressa possível, é somente ler e reler a cultura racional sem perda de tempo, porque já perderam tempo demais aqui na matéria. A pessoa tem que ter aquela persistência na leitura, como uma criança que está aprendendo a andar. O seu natural é esse, conseguir andar. Mas é preciso segurar na mãozinha dela todos os dias. Assim é o conhecimento racional. É a mãozinha nos livros todos os dias para ir aprendendo a andar. Com o livro nas mãos, vai aprendendo a andar, até que dentro de pouco tempo está andando sozinho, racionalmente, ficando ligado ao seu verdadeiro mundo. O livro é a mão que devam segurar todos os dias para poderem voltar para o seu verdadeiro mundo de origem. O livro Universo em Desencanto é a mão do mundo racional estendida para todos. O livro é que liga a energia racional no raciocínio. Pegou no livro, começou a ler, está ligado, está em desenvolvimento, está se aperfeiçoando racionalmente, até ficar pronto de uma vez, alcançando pela persistência em pouquíssimo tempo, por ser do natural de todos. Mas os mais confusos, que já vivem muito desanimados de tanto sofrer, de tanto penar sem conhecer o que é cultura racional, vai logo dizendo: isso aí não é pro meu tempo. Quando que eu vou alcançar isso? Eu não conseguirei. Porque tem pessoas que já sofreram tanto dentro do artifício que perderam até as estribeiras. Estão desanimadas de tudo
e acabam fazendo um julgamento errado, julgando uma coisa que é natural como se ela fosse artificial. Como no artifício não alcançou coisa nenhuma, pensa que no natural será a mesma coisa, quando não é. Perdem tempo demais com as coisas artificiais sem resultado algum. Então passa a achar que o natural evolutivo racional será do mesmo jeito. O natural é uma coisa e o artificial é outra. O artificial é uma mentira e, por ser mentira, acabou desiludindo por não encontrar o que estava procurando. A mentira é do elétrico e magnético, como aí está a vida de todos, uma vida de mentiras, onde lutam e sofrem pelo nada. Não comparem a mentira com a verdade. Estão tão acostumados com a mentira que acham que é tudo igual. A evolução natural é verdadeira. O que é natural não é um conto, não é uma história arranjada da mente de ninguém, não é uma fantasia, é uma realidade. E assim é a vida daqueles que já se desanimaram. Fazem aí os seus julgamentos precipitados daquilo que ainda não conhecem, que nunca viram, que nunca sentiram, que mesmo sem conhecer já vão impugnando. É o defeito dos inconscientes. Dar opinião sobre aquilo que não conhece, como se conhecesse. Assim, meus queridos, vence o natural e se liquida o artificial. O natural é para cima e o artificial é para baixo, porque o artificial não pôde até hoje mostrar e nem provar a verdade. E daí veio a desilusão de tudo, a descrença generalizada por estudar muito, ler muito e ficar na mesma. Isso deixa uma impressão negativa. Então dizem, mais um conto igual aos demais que existem na Terra. Porque não existe mais confiança nesses artifícios. Mas falam isso antes de conhecer a cultura racional. Mas depois de se impressionar com um relato desse, com um relato daquele, com um relato disso e com um relato daquilo, depois de ver as infinidades de provas das demais pessoas, aí se anima a pegar no livro para conhecer. Aí, meus queridos, que decepção! Aí falam logo, se eu soubesse que era isso, há muito tempo que eu já estaria com esse livro na mão. Daí passa a intimamente a se desculpar. Se eu soubesse, peço perdão, racional superior, eu não sabia, divino mestre. Sofri tanto desiludido de tudo que eu não pensei que iria encontrar o que há muito vinha procurando descobrir, quem eu sou e por que vivo nesse mundo. Então, meus queridos, quando conhece o que é cultura racional, o arrependimento é muito grande pelo tempo que perdeu sem se conhecer. Então ficam pedindo perdão e desculpas pelo resto da vida. Porque antes de pegar no livro, antes de conhecer, já fez o que fez, já disse o que disse, precipitou-se com a sua imprudência, fazendo deduções e alusões àquilo que não conhece por decorrência de sua desilusão, para depois descobrir que é o que mais precisa na vida. Mas tudo isso, toda essa desilusão é consequência do rumo errado que tomaram já lá no passado, no afã de progredir a matéria e
e para isso abandonaram a regência consciente astrológica. Os que regeram com o alfabeto de astrologia estavam com um vínculo racional ativo e por isso é que subiram para o mundo racional. E os que se desligaram do alfabeto astrológico para compor outro alfabeto por conveniência de gostos e vontades é que tomaram um rumo diferente. Inventaram um novo alfabeto artificial e vieram apurando ele, desenvolvendo as artes com ele, até chegarem ao ponto culminante de loucura, de julgar que o mundo é seu e criar engenhos para a destruição daquilo que não fizeram, daquilo que quando nasceram encontraram pronto, que são os feitos naturais. Alucinados e desequilibrados por evolução magnética, ficaram assim soberbos, desrespeitando a própria natureza que os criou. Chegaram ao ponto de loucura de desrespeitar os direitos humanos, porque todos têm o direito de viver. Tudo isso porque endeusaram a matéria como elemento de prestígio, por julgarem a matéria o ponto primordial da vida, como se na matéria estivesse a origem da vida, como se a origem da vida não fosse racional, como se a base da vida não fosse as virtudes puras do mundo racional. Vieram de cima para baixo e não de baixo para cima. A origem é pura, limpa e perfeita, e a matéria é passageira, e por isso é que estão todos aí de passagem. Bem, meus queridos, estamos chegando ao final de mais um programa. Não deixem de curtir, de deixar o seu like, de compartilhar com os amigos e parentes e de comentar. O comentário é sempre muito importante para esse canal. E também não fiquem tristes pelo fim dessa edição do programa, porque domingo que vem estaremos juntos novamente, estreando uma nova edição, sempre às 15 horas, nesse mesmo canal e nesse mesmo programa. Nova Era, a natureza como você nunca viu. Você ouviu o programa Nova Era com Roberto Rios.